E aí, pessoal, tudo certinho? Vamos lá. Segunda aula, né? A gente trabalhou ação de procedimento comum na aula passada e eu passei um dever de casa. E a primeira coisa que eu vou fazer é corrigir o dever de casa. Questão 26. É importante que você tenha tentado fazer sozinho, tá? Francisco de Tal é proprietário de uma área de 2.000 metros quadrados situada bem ao lado da sede da prefeitura do município de Bugalhadas. Ao se aposentar no ano de 2003, cansado da agitada vida da cidade de São Paulo, onde reside, Francisco resolveu viajar pelo mundo por ininterruptos 3 anos. Ao retornar, Francisco descobre que o município de Bugalhadas iniciou em 2004, sem sua autorização, obra em seu terreno para a construção de um prédio que servirá de apoio às atividades da prefeitura. A obra já se encontra em fase bem adiantada, com inauguração prevista para o início do próximo mês. Francisco procura-o na qualidade de advogado para identificar e minutar a medida judicial que pode ser adotada para tutelar seus direitos. A medida deve conter argumentação jurídica apropriada e desenvolvimento dos fundamentos legais do instituto jurídico contido no problema, abordando necessariamente a competência do órgão julgador, a natureza da pretensão, a observância do prazo prescricional e a incidência de juros. Vamos lá? É uma ação de desapropriação indireta. O autor da ação é Francisco de Tal. Francisco de Tal. O réu é o município de Bugalhadas. A competência, Justiça Estadual, porque a ação de desapropriação indireta é uma ação de procedimento comum, né? Ação de indenização por desapropriação indireta. É uma ação indenizatória. Daí, o pedido é esse, indenização por desapropriação indireta. Não é possível requerer tutela de urgência, porque seria satisfativa, né, receber a indenização antes. E a fundamentação jurídica. Primeiro, você vai apresentar como fundamentação jurídica o fato de que houve uma desapropriação indireta. Vai explicar o Instituto da Desapropriação Indireta, vai falar do artigo 35 do Decreto-Lei 3365, dizendo que depois de incorporado o bem à fazenda pública, qualquer ação se resolve em perdas e danos, né? Depois, você vai explicar que não houve prescrição, porque você vai usar a súmula 119 do STJ, combinada com o artigo 1238, parágrafo único do Código Civil, e vai dizer que a ação de desapropriação indireta prescreve em 10 anos. E vai dizer que há incidência de juros compensatórios, conforme dispõe o artigo 15A do Decreto-Lei 3365, que diz que na desapropriação indireta há a incidência de juros compensatórios, tá? Vamos lá. Vamos fazer juntos. Vou começar endereçando aqui. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da tracinho vara da Fazenda Pública da comarca de Bugalhadas, no estado, 3 pontinhos. Pula uma linha, 10 linhas, pula mais uma e começa. Francisco de Tal, nacionalidade, estado civil, aposentado, RG número tal e CPF número tal, residente e domiciliado na rua tal, endereço eletrônico, vem por seu advogado, infrafirmado, eu não vou escrever isso tudo não, você escreve, por seu advogado, infrafirmado, com procuração anexa, endereço profissional na rua tal, onde serão encaminhadas as intimações do feito. Propor
ação de indenização por desapropriação indireta ou ação de indenização por apossamento administrativo, dá no mesmo, por desapropriação indireta, em face do município de Bugalhadas, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ tal, endereço eletrônico, com sede na rua tal, pelos fatos e fundamentos a seguir. A gente está corrigindo a peça, né? Por isso que eu não fico voltando para repetir. As que a gente faz pela primeira vez, a gente faz com mais calma. Aqui é uma correção. Eu espero que você tenha feito em casa e agora esteja só me acompanhando para consertar o que você não fez. Daí vem do cabimento. É cabível a presente ação com fulcro no artigo 319 do Código de Processo Civil, por se tratar de pleito de indenização em decorrência de desapropriação indireta. Os fatos são a questão, né? Então, ficaria mais ou menos assim. Vamos voltar aqui. O autor é proprietário de uma área de 2.000 metros quadrados situada ao lado da sede da prefeitura do réu. E ao se aposentar no ano de 2003, decidiu viajar pelo mundo por ininterruptos 3 anos. Ocorre que ao retornar, o autor descobriu que o réu iniciou em 2004, sem a sua autorização, obra em seu terreno para a construção de um prédio que servirá de apoio às atividades da prefeitura. A obra já se encontra em fase bem adiantada, com inauguração prevista para o próximo mês. Francisco procura o autor, então, decide requerer uma indenização em razão da desapropriação indireta ocorrida, tá? Beleza. Aí, nós vamos para o mérito. Não tem tutela de urgência, a gente segue para o mérito. Inicialmente, vou começar assim, inicialmente ou primeiramente, tanto faz. O artigo 35 do Decreto-Lei 3365 de 41 estabelece que, uma vez incorporado o bem à fazenda pública, somente será possível pleitear indenização. Vejamos. Então, uma vez incorporado o bem à fazenda pública, qualquer ação se resolve em perdas e danos, o que significa dizer que não é possível pedir o bem de volta, né? Vou explicar. Com efeito, há situações em que o Estado invade o bem pertencente ao particular, sem garantir o devido processo legal expropriatório, se apropriando do imóvel e lhe dando destinação pública. Nestes casos, está-se diante da chamada desapropriação indireta. Isso porque, apesar da ilegalidade
da conduta, diante da destinação pública dada ao bem, o particular não pode requerer sua posse, lhe restando somente o direito de pleitear a indenização devida. Então, primeiro expliquei o que é desapropriação indireta, né? Comecei falando do artigo 35, expliquei que as ações depois de o bem incorporado à fazenda pública se resolvem em perdas e danos, e aí apresentei uma argumentação jurídica mostrando que isso é desapropriação indireta e expliquei a desapropriação indireta. Agora eu vou para o caso concreto. No caso em apreço, o município réu invadiu o bem do autor e lhe deu destinação pública com a construção de prédio anexo à prefeitura. Portanto, diante da desapropriação indireta ocorrida, o autor tem direito à indenização. Ponto. Concluí, né? Meu primeiro argumento é esse, é explicar e mostrar que ele tem direito à indenização, porque houve uma desapropriação indireta. Vou explicar mais. Ademais, a súmula 119 do STJ, lida à luz do artigo 1238, parágrafo único do Código Civil, dispõe que a ação de desapropriação indireta prescreve em 10 anos, ou seja, no prazo para a ocorrência da uso capião. No caso em discussão, como não se passaram 10 anos da invasão, o requerimento indenizatório não está prescrito. É porque a questão não pede para você considerar a data de hoje, tá? Às vezes a questão diz, considere a data de hoje. Quando ela não diz isso, você não considera data nenhuma. Então a gente não tem como dizer qual é a data de hoje, vai defender somente que não há prescrição. Por fim, o artigo 15A do Decreto-Lei 3365 de 41 regulamenta que a indenização na desapropriação indireta deve ser acrescida de juros compensatórios nos moldes compensatórios para garantir a compensação pela perda antecipada do bem. Né? Então, os juros compensatórios são cabíveis para compensar a perda antecipada da posse. Beleza? Ponto. Vamos para os pedidos. Eu tenho 4 pedidos. Ação de procedimento comum
regular dos pedidos. Pelo exposto, requer 1. A citação do réu na pessoa do procurador-geral do município para integrar a lide, ou para querendo contestar o feito, né? Primeiro pedido, citação do réu, para querendo contestar o feito. Os pedidos e a parte inicial é que eu quero que você tome mais cuidado. O mérito é estudo, é treinamento, você vai treinando, estudando, e aí você vai encontrando os argumentos de mérito. Ah, professor, fiz essa peça, não achei quase nada disso. Aí dá uma reanalisada na aula de direito administrativo que trata de desapropriação, dá uma estudada no livro, enfim, vai complementando a matéria. Quanto mais arcabouço teórico você tiver, mais fácil você vai encontrar os argumentos, tá? Então vamos lá. A citação do réu na pessoa do procurador-geral do município para integrar a lide. 2. A procedência do pedido condenando o município ao pagamento de indenização em razão da desapropriação indireta. Então, procedência do pedido com pagamento de indenização em decorrência da desapropriação indireta. 3. A produção de todos os meios de prova em direito admitidos e necessários à solução da controvérsia, inclusive a juntada dos documentos anexos. Então, produção de todos os meios de prova em direito admitidos necessários à solução da controvérsia, inclusive a juntada dos documentos anexos. 4. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em observância ao artigo 319, inciso 7º do Código de Processo Civil, manifesta o interesse na realização de audiência de conciliação ou mediação. Então, já manifesta o interesse na audiência, né? Daqui a pouco a gente vai falar de mandado de segurança, vê que lá não tem essa manifestação de interesse em audiência. Não há audiência no MS. Daí, dá-se a causa o valor de R cifrão 3 pontinhos. Nestes termos, pede deferimento, bugalhadas, data, advogado, OAB número, 3 pontinhos. Então, dá-se a causa o valor de R cifrão 3 pontinhos. Nestes termos, pede deferimento, bugalhadas, data, advogado, OAB. Beleza? Então, a gente faz a petição inicial de ação de procedimento comum. Todas as vezes vão aparecer outras ainda. A gente vai treinar várias outras, mas a princípio posso partir para a segunda peça da gente. E a segunda peça da gente é o mandado de segurança. Vamos lá? Primeiro, eu quero relembrar vocês, porque a gente conversou isso na aula inaugural, mas eu quero relembrar que o cabimento do mandado de segurança depende do cumprimento de 6 requisitos. Vamos lá?
Primeiro, requisito. Vou até botando no quadro. Respeitar o prazo decadencial de 120 dias, contados do conhecimento do ato coator. Então, esse é o primeiro requisito. Para que seja cabível o mandado de segurança, necessariamente, o ato coator, o conhecimento do ato coator deve ter se dado em no máximo 120 dias. É um prazo decadencial e ele começa a contar no momento em que o particular toma conhecimento do ato que ele está impugnando. Além disso, temos que estar diante de um direito líquido e certo. Ou seja, na questão, tem que se deixar claro que não há necessidade de produção de prova. Se houver necessidade de prova testemunhal, pericial, o mandado de segurança não é a opção cabível. Eu não tenho como optar pelo mandado de segurança se houver necessidade de dilação probatória no bojo do processo. O mandado de segurança não admite essa dilação probatória no bojo da ação, tá? Terceiro, eu vou ter que argumentar e vou ter que verificar se o sujeito não quer receber a indenização de valores anteriores à impetração. Então, 120 dias de decadência, também tem que ter prova pré-constituída, também ele não pode estar pleiteando a indenização de valores anteriores. Além disso, a decisão impugnada não é passível de recurso com efeito suspensivo. Não, exatamente. Também não pode se tratar de lei em tese e não pode se tratar de ato de gestão comercial. Tome cuidado principalmente com os 3 primeiros casos, né? São os mais comuns deles colocarem para não admitirem o mandado de segurança. Então, cumpridos os 6 requisitos, verificou que cabe o mandado de segurança? Vamos grifar os artigos importantes. Primeiro, vamos para o artigo 5º. E o mandado de segurança está previsto no artigo 5º, 69 e 70. Depois a gente vai ver que o artigo 5º 70 fala do mandado de segurança coletivo. Primeiro eu quero só que você grife. Grife o artigo 5º 69, grife o artigo 5º, inciso 70. E o mandado de segurança é regulamentado na Lei 12.016. Você tem um marcadorzinho aí preto da Lei 12.016, marque ela, tá? A Lei 12.016 é a lei que trata do mandado de segurança. Daqui a pouquinho a gente vai grifar os artigos importantes da lei. Já grifou na Constituição, né? O 5º 69 e o 5º 70. Os artigos da lei a gente grifa daqui a pouco. Primeiro, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa ação. O mandado de segurança é caracterizado por 3 figuras básicas. O autor, o réu e a autoridade coatora. Então, todas as vezes que vocês se depararem com mandado de segurança, vocês vão enxergar o autor, que a gente pode chamar de impetrante, que é o seu cliente. O sujeito que foi prejudicado pelo ato que ele pretende anular. Então, a primeira figura do mandado de segurança é o autor. Esse autor nada mais é do que o particular que foi prejudicado pelo ato. O particular que pretende anular o ato, né? O ato viola o direito dele, então ele impetra o mandado de segurança. Autor ou impetrante. Temos ainda a autoridade coatora. A autoridade coatora é o agente público que praticou o ato. Então, o agente público que praticou o ato vai figurar no mandado de segurança como autoridade coatora. Ela não é ré. Essa autoridade coatora, ela não é citada em casa para apresentação de defesa, ela não é ré do mandado de segurança. Então, não existe citação para apresentação de defesa e contestação, nada disso. A autoridade coatora é alguém que sabe o que está acontecendo no processo e, por isso, vai ser notificada para prestar informações. Ela não é ré do mandado de segurança. Essa autoridade coatora, ela não figura como ré do mandado de segurança. Então, ela vai ser notificada para prestar informações, para esclarecer o que está acontecendo no processo, tá? Então, além do autor, nós temos essa autoridade coatora. Além do autor e da autoridade coatora, temos o réu. Agora sim, o réu é a entidade pública a qual a autoridade coatora está vinculada. Então, se a autoridade coatora é um prefeito, o réu é o município. O réu é o ente público. O réu é a entidade pública que tem como servidor, como agente, a autoridade coatora. Então, a autoridade coatora é agente do réu. Como o ato do agente não é imputado à pessoa dele,
é imputado ao Estado. O réu do mandado de segurança é o Estado. Essa autoridade coatora, ela é chamada para prestar informações, para esclarecer o que está acontecendo no processo, mas ela não é ré. Então, muitas vezes a gente confunde isso. Por quê? Porque antes da Lei 12.016 de 2009, só para você entender, antes de 2009, a legislação anterior, a 1533, ela dizia que você precisava impetrar o mandado de segurança contra ato da autoridade coatora e pedia a notificação da autoridade coatora. Não se chamava o réu para participar da ação. Então, o mandado de segurança era impetrado em face contra ato da autoridade coatora e no final da petição inicial pedia-se a notificação do coator. Não havia o requerimento de ciência do réu. O réu não era chamado a participar do processo. Por isso, como o réu não era chamado a participar do processo, as informações da autoridade coatora eram verdadeiras defesas. E aí se confundia um pouco a autoridade coatora com o réu. Hoje não. Com a Lei 12.016, se determina que o mandado de segurança será impetrado contra ato da autoridade coatora e em face do réu. E lá nos pedidos, a gente vai pedir a notificação do coator, mas vai pedir também a ciência do réu. Então, a autoridade coatora presta informações e o réu apresenta a defesa, tá? Então, nós temos o autor, o coator, que é a autoridade que praticou o ato, e o réu, que é a entidade pública a qual o agente está vinculado. Esse mandado de segurança, você já sabe disso, ele não admite dilação probatória. Então, não há produção de prova durante o mandado de segurança. E, no mandado de segurança, não há condenação em honorários advocatícios. Custas, sim, honorários não. A gente não pode requerer a condenação do réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, porque não há condenação em honorários do mandado de segurança, somente condenação em custas, tá? Além disso, daqui a pouco eu vou falar da competência. Além disso, no mandado de segurança nós temos 6 pedidos. Se houver uma liminar, serão 7 pedidos. Já marque logo isso para mim. Ó, Lei 12.016, 6 pedidos. Se houver liminar, mais um. Então, 6 ou 7. Em regra, haverá liminar. Então, na dúvida, você pede liminar. A liminar do mandado de segurança é uma tutela de urgência. É uma tutela de urgência de natureza antecipatória. Do mesmo modo que a gente já treinou a tutela de urgência na ação de procedimento comum. Então, se você sabe que é uma tutela de urgência como a do procedimento comum, você sabe que tem que se comprovar fumus boniuris e periculo in mora. Isso, o fumus boniuris aqui, a gente chama de fundamento relevante do pedido. Ah, vou ter que decorar isso? Claro que não. O artigo 7º, inciso 3 da lei, traz os requisitos da liminar. Então, ao invés de fumus boniuris ou probabilidade do direito, a gente chama de fundamento relevante do pedido. E ao invés de periculo in mora, ou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a gente chama de perigo de ineficácia da medida. Então, é a mesma coisa. Fundamento relevante do pedido, ou probabilidade do direito, ou fumus boniuris, e perigo de ineficácia da medida, ou periculo in mora, ou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, no mandado de segurança, é possível esse requerimento da liminar, que, como eu te falei, nada mais é do que uma tutela de urgência do mandado de segurança. A gente vai usar a expressão liminar, porque é a expressão mais comum utilizada no MS. Liminar, na verdade, é o momento da tutela, né? Se a liminar ocorre antes da oitiva do réu. Tudo que ocorre antes da oitiva do réu a gente chama de liminar. Então, despacho liminar do juiz. Pois é, no mandado de segurança, a tutela de urgência, como ela ocorre normalmente antes da oitiva do réu, ela já recebe o nome de liminar. Então, é a mesma coisa da tutela de urgência, os 4 parágrafos que a gente está acostumado, não vamos mudar nada, só que a gente vai chamar de liminar em mandado de segurança, tá? Então, nós temos o autor, a autoridade coatora e o réu, e nesse mandado de segurança, na dúvida, a gente pode requerer a tutela de urgência em sede liminar. O artigo 7º, inciso 3 da Lei 12.016 diz que tem que haver a comprovação do fundamento relevante do pedido, que é o fumus boniuris, e do perigo de ineficácia da medida, que é o periculum in mora, ok? Pessoal, me dá um minutinho que eu volto para a gente trabalhar esse mandado de segurança juntos. Estou começando
a conversar sobre ele, tá? Sai daí não, a gente já volta.